Boa tarde, pessoal. Meu nome é Arthur Spirandelli, eu sou um dos especialistas de investimentos aqui da XP. Já fui operador de mesa, é um prazer falar com vocês hoje nessa super live de renda variável, um momento histórico aqui, tanto para a XP quanto para o nosso mercado de investimentos aqui no Brasil. A ideia, né, dessa super transmissão é a gente falar por 12 horas sobre renda variável, falando sobre todos os tópicos, e esse especificamente vai ser sobre os IPOs, esse tipo de investimento, esse tipo de oferta. Que gera os IPOs. Perfeito, que gera tanta dúvida. Para falar comigo sobre isso, ninguém menos que Lucas Feitosa. Lucas, por favor. Obrigado pelo convite, Arthur. Meu nome é Lucas Feitosa, né? Eu trabalho aqui na XP como especialista de renda variável, também já fui da mesa de operações aqui da casa, então é um prazer estar conversando com vocês. Não só sobre o tema de renda variável, porque realmente está em alta, né? A gente tem visto que o momento está muito interessante, mas principalmente por esse tema bem específico que reflete o bom momento que a nossa economia está né, projetando e até mesmo para os próximos anos, e como uma oportunidade também de entrada na Bolsa. Maravilha, a gente vai fazer uma jornada sobre os IPOs, então desde a estruturação, o que mas fiquem à vontade para ir mandando as perguntas que vocês tiverem sobre os IPOs, sobre algum IPO recente que a gente teve, a gente vai falar um pouco sobre os números também. A ideia é a gente começar, né, dando um passinho para trás, o que é um IPO, desde a sigla até como ele é estruturado. Então, Perfeito. Em primeiro lugar, o que é um IPO? Né? Então, como tu falou, é um bate-papo, vamos mandando as perguntas por aí, mas o conceito, o IPO, né, do inglês é Initial Public Offering, né? Seria essa oferta inicial, oferta pública inicial, abertura de capital de uma empresa. Antes de a gente começar a entrar na estrutura, né, acho legal comentar o porquê que uma empresa resolve fazer um IPO. Existem algumas formas de captação, né? Uma empresa pode, por exemplo, pegar um empréstimo para captar recursos e investir nela, na produção dela. Só que chega um estágio, né, quando aquela empresa já está, né, grande, bem desenvolvida, ela pode estar optando por realizar essa captação de recursos via mercado. Ou seja, os controladores, né, a empresa, ela decide colocar um pouco das suas ações à venda no mercado para conseguir captar recursos. De uma forma resumida, o conceito do IPO é esse, né? É a empresa usar o mercado, né, o mercado de capitais, para estar captando recursos para ela investir, né, no desenvolvimento dela. Legal, então para a gente entender aqui, uma empresa ela pode emitir uma dívida, captar recursos de terceiros, seria uma renda fixa, então? Pode ser, né? Por exemplo. Ou ela poderia vender uma participação dela mesma através de uma renda variável. Isso, ela coloca, né, parte da quantidade de ações daquela empresa disponível para o mercado, como a gente comenta, para ela poder captar recursos. Perfeito. Legal. Essa abertura ela pode fazer através de um sistema como a Bolsa, ou ela pode de fato vender já diretamente para uma empresa, para algum sócio? Aí que a gente entra na questão do IPO, né? Tem alguns pré-requisitos, né? Por exemplo, sem querer entrar muito na parte burocrática, mas a empresa precisa ter os últimos 3 anos de balanço dela auditado para poder dar início ali a esse processo de IPO. E aí, a partir disso, né? A partir do momento que a empresa define que quer fazer o IPO, o procedimento se inicia realizando um registro na CVM, né? Ela organiza o que a gente chama quase de um sindicato para um kick-off, né? Ela vai definir ali nesse sindicato o banco líder, que vai ser a persona, né, responsável frente à CVM, né, por responder frente à CVM por todo o trâmite do IPO. Vai ser também o banco que vai estar desenvolvendo depois o prospecto, que vai ser divulgado para o mercado. E ela também define quem vai ser o banco estabilizador. Esses dois são os principais pessoas, né, instituições que participam no IPO, o banco líder e o banco estabilizador. O banco estabilizador ele serve, depois que inicia a negociação, para de fato estabilizar o preço caso tenha alguma oscilação muito grande ali nos primeiros dias de negociação. Então, primeiro passo da empresa, registrar na CVM, define ali quem vai estar fazendo parte, né, desse sindicato. Também é pedido que tenham 4 advogados, 2 internacionais, 2 nacionais, para fazer parte desse comitê, vamos dizer assim. E aí a empresa faz um primeiro protocolo junto com a CVM. Quando ela faz esse primeiro protocolo já junto com a CVM, junto com a formação desse sindicato, ela já entra no período de silêncio. Que a gente fala. Isso a gente comenta um pouco mais à frente. Mas o ponto inicial, registrou, definiu quem é esse sindicato, protocolou pela primeira vez na CVM. A partir desse primeiro protocolo que ela faz com a CVM tem até 20 dias úteis para realizar alguma contestação daquele primeiro material. É o que a gente costuma dizer que a oferta ela já está pública, mas ela ainda não foi lançada, ainda não iniciou a oferta, mas ela já está pública, o mercado já está ciente.
Em 20 dias úteis, a CVM, né, tem esse prazo para poder dar alguma contestação, retorna isso para a empresa faz os ajustes ali cabíveis, né? E aí ela entra no segundo protocolo. A partir desse segundo protocolo, que ela também volta para a CVM, inicia de fato a oferta. A oferta é considerada pública e lançada. Então é aí que entra de fato o período de reserva, né, e algumas outras características que nós vamos falar mais à frente. E aí nesse segundo protocolo, né, a CVM tem de novo 10 dias úteis para realizar alguma outra contestação até que se encerre a oferta, tá? Que é com o terceiro protocolo. Mais ou menos assim. Perfeito. Muito importante, então, pessoal, a gente lembrar que quando você vê aí na tela da XP Investimentos uma oferta pública em andamento, você quer participar de uma oferta pública, teve um caminho muito longo dessa empresa até ela chegar nessa emissão. Desde ali da estruturação até que também são definidos as formas como ela vai se emitir. Ela pode emitir através de ações preferenciais, ações ordinárias, a gente tem units, enfim. Isso tudo é definido junto com o Banco Líder, como vai ser essa forma, qual oferta. Qual o segmento da bolsa que ela vai estar entrando, se vai ser no nível 1, nível 2, isso tudo é definido já no início. Legal. É até importante, para a gente deixar todo mundo na mesma página, a gente explicar aqui para o investidor mais iniciante a diferença entre as ações. Então a gente tem ações que são do tipo ordinárias, ações que são do tipo preferencial e tem ali um conjunto que seriam as units. Pode explicar para a gente como que funciona cada uma delas? Ação ordinária, que são aquelas que têm o código final 3, como uma Petro 3, né? É o que nós costumamos falar, que elas dão direito ao investidor, né, a fazer parte do conselho. A gente até brinca que é o mais próximo de você ser realmente dono da empresa, porque você tem um assento, direito a um voto dentro do conselho daquela empresa. Claro que essa sua relevância de participação no conselho vai ser proporcional à quantidade de ações, né, percentual da empresa que você tem. As ações preferenciais, que são as que terminam no código 4, né, por exemplo, a Petro 4, elas dão preferência no pagamento de dividendo, por exemplo. Mas você não tem esse direito de participar do conselho da empresa. Tá? E por fim, as units são como se fosse um mix de ON e PN. Não há uma regra, se é uma, duas, isso é definido a empresa junto com o Banco Líder para ter essa composição, mas as units são de fato composição de ONs com PN. Legal, ficou claro então. Para a gente também, para o investidor conseguir entender um pouquinho mais a fundo essa questão das ações preferenciais. Então, as ações que são listadas em bolsa, elas devem distribuir parte dos lucros para esses acionistas que são titulares de parte da empresa. Isso. Na lei das SAs, né, tem uma cláusula, vamos dizer assim, que as empresas devem pagar 25% dos seus lucros em forma de dividendo. Podem ter empresas que no estatuto dela definam um percentual menor, ou às vezes até maior, mas de uma forma geral, 25% do lucro que a empresa tem, ela paga em dividendo. Tá? E aí, dependendo do lucro, da situação da empresa, é preferencial ao portador da ação PN esse pagamento frente ao portador da ação ordinária. Entendi. Então, o acionista que ele possua ações ordinárias da empresa, não necessariamente ele fica sem o recebimento dos proventos. Perfeito, Arthur, perfeito. Não, ele pode receber, geralmente às vezes ele recebe até um pouco menos, mas a preferência é do acionista da preferencial. Maravilha. Então, para o investidor aí em casa fixar, a diferença entre elas vai estar então no código do ativo, Exato. Né? As ações em bolsa sempre tem 4 letras e um número depois, né? Petro 3, ações ordinárias. Petro 4, ações preferenciais. Por exemplo, SAMB 11, que a gente diz, é as ações do Santander, que são em unit. O final 11 representa essa unit deles. Entendi. Aí ali dentro ele vai ter ações ordinárias e preferenciais, então ele teria tanto direito a voto quanto preferência nos recebimentos dos proventos. E aí isso fica definido já vamos supor, quando até o próprio Santander fez o seu IPO, isso já fica definido no estatuto, né, do prospecto da oferta, como que isso vai ser definido essa composição. Perfeito. Então, depois desse momento de estruturação com banco coordenador, banco líder, essa oferta de fato existe para a CVM, ela pode ser distribuída ao mercado e ela vai ser distribuída por alguns agentes específicos, né? Exato. Alguns bancos ou corretoras específicas. Perfeito. Quais seriam essas corretoras ou bancos que participariam? Qualquer corretora, na verdade, pode estar solicitando junto ao Banco Líder a participação na distribuição da oferta. Por exemplo, a própria XP Investimentos, dependendo da oferta, ela solicita, né, a participação, ela faz como se fosse um cadastro junto com o Banco Líder para poder estar participando dessa distribuição. É um processo muito menos burocrático.
Perfeito. Então a gente tem aí dois momentos, né? Esse momento da estruturação, pelo que a gente entendeu, aqueles 20 dias com CVM no primeiro pedido, 10 dias depois. A parte mais burocrática. A parte burocrática. É definido os participantes, quem vai distribuir a oferta. Perfeito. E aí a gente entra naquele período, isso tudo que a gente vem falando já está dentro do período de silêncio. Né? E por que esse período de silêncio? Porque quando a empresa que está definindo a oferta junto com o Banco Líder cria o prospecto, ela já está informando ali como está, vamos dizer, o cenário atual dela. Né? Então, durante esse período de silêncio, nem o Banco Líder, o Banco Estabilizador, nem a própria empresa ou nenhum participante da distribuição pode realizar comentários que interfiram no preço ou na oferta em si. Entendeu? Nem, por exemplo, um exemplo simples, uma empresa varejo, depois que já está iniciada a oferta, anunciar que vai abrir tantas lojas no período X. Não pode. Isso interfere no período de silêncio. A CVM pode atuar e aí de diversas maneiras. Legal, então esse período de silêncio seria uma proteção tanto para a empresa em relação a valorização dessa empresa quanto ou para não? O próprio acionista que quer participar daquela oferta, né? Vamos dizer, você que está interessado em uma oferta específica, tem ali um objetivo porque você leu o prospecto, né? Entendeu mais ou menos como é que está o cenário da empresa, depois que você demonstra interesse, faz a sua reserva, sai uma notícia da empresa que pode mudar, interferir nisso. Não está correto, por isso que tem um período de silêncio. Legal, ficou bem claro aqui então, pessoal. Eu acho que se ficou alguma dúvida sobre esse comecinho, essa estruturação, inicial, essa estruturação. E depois esse período de silêncio, por que ele ocorre, como que ele vai ocorrer, podem mandar aqui pra gente, vai ser um prazer a gente falar. Mas só para deixar claro então, isso vai acontecer independente do IPO, independente da empresa, ela vai ter esse período de silêncio. Perfeito. Isso é uma norma da CVM, é uma obrigação que ela tem. Até mesmo para uma proteção do próprio, principalmente do acionista minoritário, né? Todos nós, né, que tivermos algum interesse em participar ali daquela oferta, é mais uma proteção nossa. Legal, e aí então a partir desse momento começa o período de distribuição dessa oferta, né? Então as corretoras que estão participando dessa oferta, elas podem distribuir aos seus clientes, desde que eles tenham perfil para participar dessa oferta. Perfeito, a partir de moderado ele já pode estar comprando ações. Então tem que ser um perfil moderado ou agressivo, o conservador ele não pode se lançar à bolsa. E a partir desse momento começa esse período de reservas. E a qual preço que o cliente vai conseguir comprar essa oferta? Então, a partir do segundo protocolo, né, quando a empresa, junto do Banco Líder, manda a segunda fase de protocolo para a CVM, já se inicia esse período, né, todo de reserva, já se inicia também, geralmente no dia seguinte do protocolo, o período de roadshow, que a gente costuma dizer, né, onde a empresa, né, junto do banco que está coordenando isso, visita aqueles investidores que a gente chama institucionais, né, aqueles grandes fundos, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Esse período de roadshow dura 14 dias úteis e nesse trâmite todo já está acontecendo o período de reserva. Então todos nós estamos ali já recebendo o prospecto da empresa e já sabemos quando, né, o que vem nesse prospecto, além das informações da situação financeira da empresa. Quem é o acionista que está vendendo essa participação, o volume de participação, né, que está sendo colocado para o mercado, as características de ON, ou PN, ou se vai ser uma unit, e aí a gente entra nos prazos. Né? O início da reserva, geralmente, né, para todos nós, né, para as pessoas físicas, para o varejo, esse período, inicia o período para pessoas vinculadas, que nós chamamos. Perfeito. Então, você que tem algum vínculo com aquela empresa que está realizando aquela oferta, você é uma pessoa vinculada. Então, você tem um período diferente do restante dos participantes. Isso é definido no prospecto. É definido também tanto o início quanto o final do prazo de reserva que o investidor está podendo fazer. Quando que inicia, quando é esperado pelo book building, né, a gente vai falar sobre isso. E quando que vai ser o período de negociação e de liquidação dela. Legal. Além do que você comentou, Arthur, do preço indicativo. Né? Vai ter uma banda de preço, né? Por exemplo, 10 a 14 reais, 20 a 26 reais, que vai ser divulgado no prospecto para o investidor poder realizar a reserva dele. Né? Esse preço ele é definido empresa junto do Banco Líder, de acordo ali com a situação da empresa, eles estipulam uma sugestão de banda de preço que aquela empresa pode estar valendo para o mercado. Perfeito. Vamos então destrinchar agora em partes ali da explicação do Lucas para ficar ainda mais claro. Então, em primeiro lugar, surge muita dúvida disso com o investidor quando tem uma oferta pública. A gente vê alguns materiais que estão anexados ali nessa oferta.
tem um aviso ao mercado, aí tem um prospecto preliminar e depois vem um prospecto definitivo. Isso. O que o investidor ele precisa se atentar ali? Qual a diferença de um para o outro? O que vai conter ali em cada um desses materiais? Esse aviso ao mercado, prospecto preliminar e o definitivo é mais ou menos essa linha de protocolo que nós falamos. Né? Então, quando ele faz aviso ao mercado, é quando a empresa, junto ao banco líder, protocolou junto com a CVM o início da oferta. No prospecto preliminar seria o segundo momento, né? o segundo protocolo, onde ali já estão definidas as características do IPO, já está para mercado. E o prospecto definitivo é quando de fato sai o preço de tudo, está tudo definido. No prospecto preliminar já é característica do investidor, todos nós precisamos estar atentos para saber preço, prazo de negociação, tudo isso como nós falamos aqui. Legal, então o investidor que ele queira participar ali da oferta pública, ele está praticamente assinando esse prospecto definitivo. É como se ele estivesse falando assim, olha, estou de acordo com todas essas informações que você me passou, todas as regras que vocês determinaram, quero participar dessa oferta. Isso, mais ou menos isso, Arthur. Ele está ciente, exato, das regras de prazo, preço, às vezes de margem, né? Ou de quando que ele precisa pagar essa oferta, e aí sim ele realiza a oferta dele, a reserva da oferta da participação, junto com a corretora participante. Por exemplo, aqui com a XP Investimentos. Né? Você consegue entrar durante algum período de oferta, você entra na própria plataforma e define o preço, né? Sempre estipulado pelaquela oferta, e a quantidade, o financeiro que você está querendo comprar ali, participar daquela oferta. Tem um ponto importante que às vezes causa uma frustração, né, de quem está participando, porque toda oferta já é definido ali o quanto de volume esperado que eles estão captando. E às vezes tem um lote suplementar ali para um lote extra de ações, mas já é definido ali o montante, não sei, 1 bi, por exemplo. Né? E aí desse valor é definido tanto para o lado institucional, como a gente falou, os fundos, e o quanto vai ficar para o varejo. Por que eu estou dizendo isso? Né? Às vezes, se eu realizar uma oferta e uma reserva de 100 mil reais de uma determinada empresa que está realizando um IPO, não quer dizer que eu vou levar os 100 mil reais. Porque quando, no final de todo o trâmite que nós estamos comentando, quando é definido o preço de fato dessa oferta, os investidores que realizaram a reserva, eles sabem de quanto eles levaram daquela participação. Porque podem, como durante o IPO você consegue alavancar o número da reserva que você está fazendo do financeiro, né? Você não precisa ter 100% às vezes do dinheiro na conta para realizar, é permitido que essas reservas sejam alavancadas. Então, né, quando a empresa está formulando ali os finalmente para definir quanto do book, que a gente chama, né, quanto de volume de dinheiro veio reservado, pode ser que tenham mais pessoas interessadas do que a empresa definiu. Ela deseja entender. Exato, do que ela definiu para o mercado. E aí, às vezes, desses 100 mil reais, você acaba levando um rateio que a gente chama, né? Você vai levar um pouco menos. Perfeito. Então, mais duas informações importantes aqui que o Lucas passou. O volume que a empresa vai emitir é definido por ela, junto lá com o banco coordenador, já no prospecto. Então, pode existir a possibilidade dela oferecer um pouco mais como lote adicional ou não. E o investidor ele vai sinalizar à corretora o quanto ele quer participar. Qual é o volume dessa oferta. Só que ele não precisa, então, ter de fato esse valor já como saldo financeiro nesse momento da reserva. Isso, exatamente. Ele precisa ter, né, a corretora, né, junto com o próprio banco líder, enfim, os participantes definem quanto de garantia ele precisa ter para estar participando daquela oferta. Tá? Isso aí não é um padrão, cada oferta vai ter ali seu percentual de garantia exigida para estar participando dela, mas isso acaba permitindo que você faça uma alavancagem. Né? Então, por exemplo, se eu faço uma reserva de 100 mil reais, né, para uma oferta onde a garantia é de 10%, eu só preciso ter 10 mil reais na minha conta de garantia para eu poder estar realizando uma reserva de 100 mil reais. E assim, né, vai seguindo. Legal. Para o investidor que ainda não sabe muito bem o que é essa garantia disponível, basicamente o que você tem de patrimônio na XP, os investimentos que você tem, eles geram para você, eles significam para o nosso setor de risco uma garantia. Isso. É lógico que não é todo o seu patrimônio que serve como garantia. Isso. É calculado um deságio em cima desse seu patrimônio e você tem uma garantia disponível. No alto da sua tela, lá no Home Broker, no canto superior esquerdo, tem já quanto você tem de garantia disponível na sua conta. Então, numa reserva, aquele seria o valor aproximado que você poderia reservar no caso desse IPO.
É isso, exato. E só tem uma coisa a complementar nessa garantia que aparece para vocês no Home Broker. É uma garantia geralmente utilizada até para quem já está operando day trade, comprando, vendendo as ações. E essa garantia ela pode oscilar dependendo das condições do mercado, junto com o que o risco da corretora estipula ali de garantia com a conta que você tem. Perfeito. Então, às vezes, né, você faz a reserva hoje, que vai se encerrar daqui a 3 dias, por exemplo. Considerando que você tem X reais de garantia, pode ser que essa sua garantia mude, né? Ela oscile tanto para cima quanto para baixo até o momento da reserva. Por que eu estou dizendo isso? Pode ser que você olhe lá a sua garantia no Home Broker e veja que você tem os 10 mil reais. Só que por alguma condição de mercado, essa sua garantia reduz, então vai para 8. Você ficaria de fora da reserva, porque no momento que ela é encerrada, os controles de risco iam verificar que você só tem uma garantia de 8 por algum motivo de mercado, entendeu? Legal. Então a gente chega nessa data do book building, então que, como o Lucas falou, uma data onde todas as ofertas ali, todas as pessoas que sinalizaram que querem participar desse IPO entram num livro ali de reservas e é calculado ali então qual seria o rateio. Então, de acordo com a soma daquelas reservas, quanto que cada pessoa levaria dessa oferta. No book building, né, tem um fator que quem define o preço, a gente costuma dizer que é o mercado institucional. Né? Então, todos os fundos, né, os grandes fundos de pensão, todo mundo que, lado institucional, realizou alguma reserva, esses vão ser os participantes que vão estar definindo, de fato, o preço final no book building. Né? Então, é feito mais ou menos como você falou, né? No final de todo o período de reserva, a empresa, junto com o Banco Líder, pega lá a quantidade de reservas que teve e aí, mais ou menos, vamos supor que é uma oferta que a faixa de preços é do 20 ao 24. A empresa, junto com o Banco Líder, vai perceber que para a faixa de R$20, eles têm um book de uma vez ou uma vez e meia o quanto de volume foi estipulado para a oferta. Na faixa máxima de R$24, ela vai ver que ela tem tanto volume de reserva. E aí, junto com o Banco Líder, vai ser definido que, olha, é interessante, faz sentido, né, para a condição da empresa, a faixa de preço e volume de tanto. E aí eles divulgam o book build. É mais ou menos assim. Perfeito. E aí foi então definido o book building, chegamos ali no rateio final, no preço final. Existe então de fato a data de liquidação, né? Isso, de negociação antes e de liquidação, exatamente. A primeira que vem então é a data de negociação. Perfeito. Qual que é a diferença entre as duas e como que o investidor se posiciona ali nessas duas datas? Perfeito. Após o book building entra a fase de negociação, né? Nessa fase de negociação você já pode vender a quantidade de ações que você levou. Né? Por mais que essa ação ainda não tenha entrado na sua custódia, você já está permitido a fazer a venda dela. Geralmente acontece a operação que a gente fala no mercado de flipagem. Né? O que seria isso? Né? Vamos supor que eu participei dessa oferta, reservei 100 mil reais e hoje é o dia de negociação e o dia de liquidação vai ser amanhã. Tá? Amanhã eu preciso pagar esses 100 mil reais. Tá bom? Vamos supor então que a oferta saiu no preço de 10 reais e hoje eu posso já negociar quando ela começar a abertura. Quando o mercado abriu, essa ação foi já para 13 reais, vamos supor, e eu vendi. Ou seja, eu já estou ganhando ali os 3 reais. O prazo de liquidação da bolsa, né, são 2 dias úteis agora. Então, do momento que eu vendi, 2 dias úteis para frente para eu receber esse dinheiro. Só que, como eu tenho que pagar amanhã, a corretora ou participante de mercado que você tiver ali, enfim, utilizando para fazer parte da reserva, provavelmente ele pode ali te aplicar algum tipo de multa por você não ter o dinheiro, mas você já sabe que você vai receber ali no D+2. A flipagem nada mais é então do que eu participar de um IPO e realizar a venda dele na abertura do mercado, no dia de negociação. Isso acontece muito, principalmente naquelas ofertas que a gente costuma dizer que estão hot, né, que estão atrativas, que estão interessantes, que a gente costuma olhar ali, o mercado acha, né, que está interessante, dado que a gente não pode ficar em período de silêncio, geralmente há uma expectativa de valorização. Porque pensa assim, se uma oferta que o mercado já está aguardando e algumas pessoas não conseguiram participar dela, poxa, no primeiro dia de negociação, podemos levar a crer que as pessoas vão querer comprar aquela oferta, fazendo com que o preço suba. Né? Mais ou menos assim, a flipagem ocorre por isso. Tem uma expectativa de valorização já no primeiro dia. Maravilha. Então, a partir dessa data de negociação, esse ativo já existe no home broker. Então, ele já tem tela, né? Exato, exatamente. A gente já consegue negociar. A partir daquele momento, você já pode vender e você ficaria ali um dia descasado, né? Você pagaria em um dia, já receberia no outro. Então, é uma grande chance. A procura do IPO ela é tão grande assim,
exatamente para essa grande chance de valorização tão rápida, né? Exatamente. A operação de flipagem se enquadra por isso, né? Uma busca de um ganho ali rápido, né, no dia de negociação da empresa, onde ela inicia a sua negociação, você já faz a venda. Perfeito. E aí o dia seguinte, a data de liquidação, e aí de fato esse IPO ocorreu. Isso. Todas as datas ali, todos os trâmites já foram de fato concluídos. Perfeito. Né? E aí entra aquele papel do banco estabilizador. Dependendo de como saia a oferta, né, na negociação e quanto tenha oscilações do papel no primeiro dia de negociação ou nos dias posteriores, o banco estabilizador, que faz parte, né, do grupo que está realizando essa oferta, ele pode sim comprar ou vender a ação com o intuito de conseguir estabilizar mais o preço dela. Como uma empresa que ainda ninguém conhece no mercado, né, não tem, né, tanto track record, não tem muito histórico, pode ser que tenham grandes oscilações, o banco estabilizador entra ali para dar uma estabilizada no preço. Após que ele faz, né, se for necessário a participação do banco estabilizador na oferta, fica definido junto com o banco líder e com a empresa a duração dele, até porque ele tem uma quantidade ali de ações para estar negociando. E no final disso, quando ele não está mais fazendo parte, né, intervindo no mercado, encerra o período de silêncio. Legal, ficou bem claro então, agora a gente conseguiu entender todas as datas e todos os procedimentos ali que geram esse IPO, mas tem um tipo de oferta que gerou muita dúvida recentemente, nos últimos 2 meses, que foram as ofertas que possuem um lock-up. A gente teve uma oferta recente que tinha esse lock-up, inclusive 2 lock-ups diferentes, gerou bastante confusão, o investidor ainda não tinha se familiarizado com essa modalidade. A gente está aprendendo no IPO, já vem uma modalidade nova, é isso mesmo. O que muda para o investidor que participa de um IPO com um lock-up? Tá. Qual é a diferença ali para ele do que um IPO comum? Tá, isso também não existe um padrão, tá? Não quer dizer que todos os próximos IPOs vão ter lockups de tantos dias, isso aí é definido de novo pela empresa e com o banco líder. Tá? O que é o lockup? Assim, nada mais é do que o participante, o investidor que fez a reserva, no momento da reserva dele, ele optou por ficar com a ação por um período, né, lockup, né, de trava que a empresa estipulou, que você não pode fazer a venda. Então vamos supor, numa oferta, a empresa define que ela tem parte daquele volume que ela está distribuindo para o mercado, uma quantidade que é um lock-up de 45 dias, não sei. O investidor que entra nessa modalidade, ele tem que ficar com o papel ali por 45 dias. Ele não pode realizar a venda. O que ele tem de vantagem, por exemplo, em estar participando dessas modalidades de lock-up? Esses books que nós falamos, né, essa parte da oferta de lock-up, ela tem preferência no volume total dela. O que eu quero dizer? Se for uma oferta onde tem o rateio, como a gente comentou aqui, né, onde do volume total estipulado para o mercado, as reservas foram muito grandes, vai ter um rateio, só que a preferência no lock-up vai ser antes de quem realizou uma reserva normal. Sim, sem lock-up. Isso também é uma forma da empresa conseguir estabilizar um pouco mais o preço, que não tem um fluxo muito grande de venda no primeiro dia e que não tem essas grandes oscilações. Mas para nós investidores é interessante estar no lock-up, se eu reservei 100 mil reais, eu tenho uma garantia um pouco maior de que eu vou conseguir levar aquele lote que eu reservei. Uma chance maior ali de participar. Exato, porque eu tenho uma preferência frente a quem reservou um lote normal. Por exemplo, se eu entrei no lock-up e reservei 100 mil reais e o Arthur não entrou no lock-up, fez uma reserva normal, se essa oferta tiver rateio, geralmente eu vou ter uma preferência nessa quantidade frente ao Arthur. Legal, então eu como investidor, eu sinalizo que eu aceito ficar com essa ação por um prazo e não fazer essa flipagem, mas eu quero ter essa preferência no book, quero ter uma maior chance de fazer essa alocação. Isso. E aí, entre essas modalidades de rateio, tem uma nova modalidade para FIIs que está sendo utilizada nas últimas ofertas que a gente tem visto, que é o rateio linear. É um conceito legal porque nessa modalidade comum de book building que a gente estava falando com o Lucas, o Lucas, na verdade, ele quer só ter 50 mil reais alocados nessa oferta. Só que ele acha que vai ter um rateio muito grande. Então ele faz uma reserva de 200 mil. E eu faço a mesma coisa. No final das contas, a gente fazendo essa reserva tão alta, o rateio acaba sendo tão grande que eu e o Lucas a gente pode acabar levando 2 mil reais, 5 mil reais. Isso. Então, para evitar essas ordens muito altas e para fazer que seja mais igualitário essa participação de todos os investidores que desejam participar da oferta, para os FIIs, os recentes, tem tido uma nova modalidade de book que seria essa de rateio linear. Então, independente se o Lucas
reservou 500 mil reais e eu reservei 10, é muito provável que a gente tenha a mesma quantidade no rateio, porque imagina que eu, Lucas e todos os outros investidores, a gente está numa fila, e aí cada ação, cada cota desse FII vai sendo dado de um por um. Chega lá no último, volta para o Lucas, e assim vai indo. Quando encher a caixinha do Lucas ali com as 100 cotas que ele queria, ele sai do rateio. Ele já conseguiu o que ele queria e eu e outros investidores que a gente queria, a gente continua participando dele. Dessa forma, é mais provável que ele consiga o que ele queria e que eu que queria menos também consiga, não prejudique o book. Exato. Então, esse tipo de book building está sendo utilizado para fundos imobiliários em ofertas recentes. É muito importante que o investidor entenda qual vai ser o tipo de rateio da oferta também, né? Exato, quando ele for participar. Perfeito. Então, depois que aconteceu tudo isso, essa ação já existe na bolsa, essa empresa já está listada. Se ela quiser oferecer mais ações ao mercado, o que ela precisa fazer a partir desse momento? Então, como a gente comentou, o IPO, a empresa, né, a controladora, ela está vendendo ali percentual dela, de percentual de ações, que a gente chama para o free float, né, que vai estar no mercado. Então, a composição dela, o capital social dela vai continuar sendo o controlador, algum administrador, e o free float, que é aquilo que ela colocou para negociar no mercado. Ela recebeu esse recurso na venda do IPO e vai utilizar da maneira que ela quiser. Quando ela quiser realizar uma nova captação de recurso, né, ela tem a possibilidade de realizar, por exemplo, um follow-on. Né? E aí o follow-on ele vai se dividir também em um follow-on primário e um follow-on secundário. Perfeito. Follow-on primário é quando novamente a empresa ela vai vender um pouco mais das suas ações para o mercado e ela mesma vai estar recebendo aqueles recursos para fazer algum investimento, para seguir ali desenvolvendo a empresa. E um follow-on secundário é mais ou menos quando algum acionista, né, algum controlador da empresa, ele está vendendo a participação dele para o mercado e ele, investidor, está recebendo de volta esse dinheiro. Tá? Então, legal. O follow-on é uma outra forma de captação de recursos que as empresas podem utilizar depois que elas já abrem o capital. Perfeito. Então, o follow-on ele vai ser uma nova oferta de um ativo que já existe. Exato. A ação já está negociando e eles vão realizar um follow-on. E se eu sou essa empresa, eu posso emitir novas cotas e fazer um follow-on primário, então? Isso. E você que é um dos meus maiores acionistas... Posso fazer um follow-on secundário e vender essa participação. É importante comentar, né, na parte do follow-on, existe a modalidade do follow-on restrito e o follow-on que fica aberto para todos. Existe uma instrução da CVM, que é a instrução 400, que todos os IPOs estão embaixo dessa instrução, que nada mais é do que uma oferta pública para todo o mercado. Então, você sendo, nós, né, pessoa física, varejo, podemos participar, investidores, institucional, fundos, todo mundo do mercado pode estar fazendo parte. Só que existe uma outra modalidade, que é a instrução 476, que geralmente alguns follow-ons estão embaixo dessa cláusula, que ela fica sendo uma oferta restrita. Né? Só que quem pode participar dessa oferta é o mercado institucional, Perfeito. Os fundos. Né? E aí tem algumas características mais peculiares dessa questão da oferta. Varejo não pode participar, então a empresa define quem vai estar participando do lado institucional. Somente 75 empresas são visitadas durante o roadshow e somente 50 são alocadas para dentro dessa oferta. Tá? Então é uma diferença que importa na hora, às vezes o investidor vai ver, poxa, determinada empresa está fazendo follow-on, quero participar. Se for um follow-on 476, como nós costumamos falar, é uma oferta restrita. Então só fica disponível para o mercado institucional. Legal. Então, quando está acontecendo esse follow-on, muito investidor sinaliza aqui para a gente que apareceu um novo ativo ali na conta dele, ele não sabe do que se trata, ele não comprou isso e ele quer saber o que é. Então, esse novo ativo que surge para o cotista ou para o acionista seria um direito de subscrição para ele participar desse follow-on? Então, não. O direito de subscrição é uma outra modalidade que a empresa pode realizar para também, tipo de oferta, para também captar recurso. É um pouco similar, vamos dizer, ao follow-on. A empresa está disponível a colocar mais ações à negociação, né, em troca, né, de recursos para continuar investindo. Só que se chama subscrição porque quem já é acionista da empresa, né, então você comprou a empresa, pode ser no IPO ou, enfim, depois que ela já está negociando, eu sou acionista daquela empresa e essa empresa resolve realizar uma subscrição, todos nós que somos acionistas vamos ter essa preferência para estar comprando essas ações. Ela me dá um direito, né? Perfeito. Eu posso subscrever mais ações ou não. E aí eu posso estar vendendo esse direito de subscrição para mercado, para alguma outra pessoa que tenha ali interesse em estar realizando essa compra, entendeu? Legal. Então eu tenho uma ação lá que tem o final 3, uma ação ordinária.
apareceu uma ação 1, né, um ativo com código 1 no final ali para mim. Perfeito. Eu posso simplesmente não fazer nada, deixar aquilo morrer, ele vai sumir da minha conta. Exato. Eu posso sinalizar a minha vontade de comprar naquele preço que já foi determinado. Isso, perfeito. Ou eu posso também falar, eu não quero, mas se alguém quiser esse direito, eu vendo por tanto. Pode vender a mercado e aí negocia similar à negociação de ações. Isso que você comentou, Arthur, é muito importante, porque eu via bastante na mesa, né? Você que está comprando esse direito no mercado, porque você está interessado em participar dessa subscrição, não basta somente comprá-lo. Você faz a compra, né, vai estar pagando por esse direito, você precisa demonstrar, manifestar o seu interesse em realizar aquela subscrição. Ou seja, você, na corretora que você estiver participando, na XP, por exemplo, fiz a compra dessa subscrição no mercado. Eu preciso ainda assim entrar na plataforma e demonstrar o meu interesse, porque senão o que acontece é que após o prazo, né, de liquidação dessa subscrição, o investidor que não demonstrou interesse, ele perde. Entendi. Então imagina, você comprou uma subscrição, você pagou por ela, né, porque você está interessado em realizar essa subscrição para você, e você não manifestou o seu interesse. Você vai perder, você vai virar pó, de fato. Tá? Você gastou o seu dinheiro ali e não conseguiu nada. Exato, você não levou de fato as ações. Então, já havia acontecendo bastante, não achem que isso é raro, é muito comum, né, porque você faz a compra já entendendo que você quer estar querendo participar, só que é preciso sim manifestar o seu interesse, então realizar lá a sua reserva. Legal, pessoal, então um ponto muito importante, se você comprou um direito de subscrição de um outro investidor, através do home broker, através da sua plataforma de negociação, depois de 2 dias úteis você vai receber esse direito na sua custódia, ele vai virar um direito seu. E agora você consegue fazer essa subscrição, esse pedido, por conta própria no seu portal de cliente. Perfeito. Então basta você entrar no site da XP, fazer o seu login, clica lá em produtos, renda variável, toda a gama ali de ferramentas e produtos de renda variável está ali agora. Subscrição é uma delas, então já vai ter um campo de subscrição. O ativo que você comprou e já recebeu vai aparecer ali como um direito seu e você vai poder reservar. Reservando, você está dizendo para a corretora que você aceita pagar aquele preço. Isso, perfeito. Para comprar cotas ou ações daquele ativo. Perfeito, Arthur, porque durante esses direitos que são negociados, né, você vai pagar um valor para comprar aquele direito. Então vamos supor que eu estou paguei R$1 para adquirir aquele direito. Além disso, eu preciso então demonstrar interesse para a corretora que eu estou disposto a pagar também o preço que a empresa definiu para essa subscrição. Perfeito. Acho que ficou claro, né, pessoal? Então, muito importante, se você comprou um direito de subscrição, faça a reserva desse direito até o prazo final. Isso. Aqui na XP, esses prazos, no dia final dessa subscrição, a gente deixa você fazer até as 4 horas da tarde. Você não pode solicitar depois das 4 horas que você não vai mais conseguir. Você vai ter perdido esse direito de subscrição. É muito importante isso e acontece bastante. Pisando bastante nessa tecla porque eu já vi isso acontecer. É verdade, acontece bastante e depois disso não tem mais o que fazer. Não tem o que fazer. Você de fato perdeu. Nós mandamos, a corretora manda, né, a gente chama o arquivo, vai para a bolsa, né, com todos os investidores que estão interessados em realizar a subscrição e aí já é. Depois que vai para a bolsa, não dá mais. Não tem mais o que fazer, né? E aí quem vendeu esse direito, um ponto importante, a Alice Porto estava aqui agora fazendo uma transmissão sobre tributação de renda variável, quem recebeu esse direito de subscrição e vendeu para uma outra pessoa, vai precisar fazer uma DARF no mês seguinte de acordo com regras da Bolsa. Você está vendendo um ativo que te foi dado a custo zero. Isso. Você deve fazer uma tributação, fazer a declaração no mês subsequente de acordo com regras da Bolsa. A Alice Porto estava aqui agora falando com a gente sobre isso. Boa. E aí no final das contas, tudo isso aconteceu, uma empresa fez um IPO, fez um follow-on, só que ela decide não estar mais no mercado, ela decide que ela não quer mais ter essas ações negociadas no mercado. Perfeito. O que ela precisa fazer nesse momento? Ela pode realizar o que a gente chama de OPA, né? É uma oferta pública de aquisição. Então, novamente, tem um trâmite, né, burocrático frente à CVM, para a empresa informar aos seus acionistas que ela quer recomprar alguma quantidade de ações. Existem algumas variações de OPA, né? Ela pode ser obrigatória, então a empresa está encerrando o capital dela, então ela vai definir um preço para estar recomprando essas ações, ou pode ser às vezes uma OPA voluntária, por exemplo. Ela estipula que ela quer comprar determinada quantidade de ações a um preço também estipulado, e os investidores que detêm aquela ação, eles manifestam interesse ou não se eles querem ser recomprados pela empresa. Mas o procedimento, depois que a empresa abriu o capital e ela opta por encerrar, ela faz uma OPA.
E aí o investidor ele precisa, então, também fazer essa reserva na OPA, mostrar à corretora que ele tem desejo de participar nessa modalidade de Se OPA. for uma OPA voluntária, sim. Se for uma OPA obrigatória, naturalmente aquelas ações vão sair de circulação. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Isso aí vai ser definido tanto no Conselho quanto junto ao CVM, Banco Líder de novo, o preço, e aí se a CVM intervém para justamente proteger o investidor minoritário ali de que ela está querendo, faz sentido o preço justo que ela está querendo pagar. Maravilha. Bom, agora que a gente já sabe toda a parte técnica do que é um IPO, uma OPA, um follow-on, agora a gente vai entrar um pouquinho mais na prática. Se é um momento interessante para participar de um IPO, se outras empresas devem fazer IPO, o que a gente pode esperar de bolsa nesse momento, né? Um momento mais aquecido, um momento de juros baixos. E se você tem alguns números sobre IPOs recentes para passar para a gente. Então, de fato, acho que o momento, como você comentou, Arthur, ele está muito ligado à economia, né? Assim, poxa, pensa se você é o dono de uma empresa, né? Você vai querer abrir o seu capital para mercado, fica sujeito às oscilações que podem ocorrer na bolsa. Se você estiver fazendo parte, inserido numa economia que está meio desaquecida, fraca, acho que não faz muito sentido. Agora que o Brasil, né, vem se posicionando com uma retomada econômica, né, as coisas melhorando, realmente tem ficado muito aquecido tanto a parte de renda variável, de bolsa, quanto o interesse das empresas em estarem manifestando ali a entrada na bolsa, estar realizando os IPOs. Esse ano a gente teve um volume próximo de 53 bi de oferta, acho que foi, se eu não me engano, o maior que nós já tivemos. E há sim uma grande expectativa para 2020 em termos números, né, bolsa e tudo mais, pelo menos mais uns 30 aí, IPOs para os próximos anos. Tá? Empresas como, né, que isso está no mercado, Madeiro, Smart Fit, têm demonstrado interesse e também está realizando a abertura de capital, por exemplo. Começar uma estruturação ali para um possível IPO. Exato. A gente teve um IPO muito recente, né? Isso, esse ano nós tivemos Vivara, né, a CIA, a Neo Energia foi um IPO que saiu em junho, o preço, se eu não me engano, saiu a 15,65, o papel já está quase R$22, né? Então foi uma boa oferta. Tivemos alguns sim esse ano. Além de, não só IPOs, tivemos alguns follow-ons também, ou seja, empresas que já tinham as suas ações negociadas na Bolsa, querendo colocar mais ações para captar mais recursos, porque de fato acredito que o Brasil está se posicionando num cenário interessante, né, de crescimento e as empresas querem acompanhar isso. Maravilha. E aí o investidor em casa deve estar pensando, como é que eu acompanho se uma empresa ainda vale a pena comprar ela, se ela já está muito cara, se ela está barata. A gente tem um canal de conteúdos na XP, que é o conteúdos.xpi.com.br. Por lá, hoje, a gente cobre praticamente 50 ações listadas na Bolsa. Até mais agora, até um pouco mais, mas sim, as principais nós estamos cobrindo. Com a nossa equipe de análise fundamentalista. Então, ali a gente olha de fato o fundamento da empresa, a gente olha ali o valuation, o que está por trás dessa empresa. Exatamente. Eu costumo brincar e é muito sério de que não há certeza na renda variável. Né? Qualquer pessoa que fale que é garantido, isso corre. Tá? Trabalhamos sim com um cenário de fundamento, expectativas. Né? De fato, é um cenário interessante, estamos com juros baixos para buscarmos uma rentabilidade maior. Acaba que parte da nossa carteira deveria estar alocada na renda variável, só que o nosso time de análise busca justamente tentar uma assertividade, né? Te dar ali um direcionamento de boas empresas que fazem sentido pelo cenário dela, pelo cenário econômico, pela saúde financeira dela, pelo fundamento dela de você estar investindo. Né? E lá a gente também coloca algumas, que a gente chama de target price, né? O preço-alvo, ou seja, quanto aquela empresa projetamos que ela ainda pode estar valorizando, para de fato, respondendo a sua pergunta de, poxa, será que aquela empresa está cara ou se está barata? Lá no site de conteúdos da XP você já tem essa informação para diversas empresas. Legal. Se uma empresa estiver emitindo um follow-on, fazendo algum tipo de oferta, a gente vai tirar ali a nossa análise sobre a empresa exatamente pelo período de silêncio. Isso, exato. Então, se você costumava ver uma empresa ali que a gente cobria e essa empresa não está mais ali ou está sem nenhuma informação, exatamente porque a gente está em período de silêncio sobre essa empresa, ela está fazendo algum follow-on, a gente não pode falar, emitir uma opinião a respeito dela durante aquele momento. Exato, Por fim, Lucas, agora que a gente está chegando aqui ao fim dessa transmissão, a gente está encerrando,
Acompanho você no Instagram e queria que você falasse um pouco desse seu canal no Instagram, sobre o que você posta lá, quais são os conteúdos que você coloca. Então, eu tento falar um pouco justamente da renda variável, né? Acho que estamos num cenário muito interessante, né? Todos nós, para aprendermos um pouco mais sobre o conteúdo da renda variável, acho que nunca tivemos talvez tantas pessoas interessadas em buscar esse conhecimento, né? Tanto financeiro quanto para a parte de renda variável, até porque, como a gente vem falando, é onde as pessoas vão conseguir uma rentabilidade maior. Então lá no Instagram eu falo de renda variável, operações, algumas explicações de termos, de gírias do mercado, opções, falo de tudo da caixinha de renda variável. Eu tento explicar de uma maneira muito simples o que é uma opção, o que é uma ação, o que são esses eventos que acontecem no mercado de renda variável. Maravilha, então convido vocês também a seguir o Lucas. Lucas Feitosa Lima. Perfeito. Assim como aqui na Assessoria Live, a gente todos os dias das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite, tem algum especialista de investimentos aqui para desmistificar esse mundo de produtos, investimentos, cenários macroeconômicos. O Lucas é um especialista que vai ajudar você a desmistificar a renda variável. Exato. Essas operações que parecem tão complexas, estruturadas, com esses nomes difíceis que aparecem, mas na verdade são muito mais simples. Esse é o meu objetivo, é tentar mostrar para você que esse financeiro todo não é difícil assim não. Combinado. Lucas, agradeço pela presença, pela participação aqui na nossa Super Live. Eu que agradeço o convite, Arthur. Muito legal estar podendo falar sobre esse tema, educação financeira e renda variável. Pode chamar sempre. Maravilha. E convido vocês a continuarem aqui na nossa transmissão. A gente vai seguindo aí ao longo do dia. A próxima transmissão é com Pedro Carras e com o Ricardo Almendra, que é o CEO da RBR. A gente vai continuar falando agora sobre fundos imobiliários. Por aqui sobre a IPO foi tudo que a gente tinha para falar. Espero que tenha ficado tudo claro. O que não tenha ficado claro, pode mandar para a gente na assessoria.live@xp.com.br. Foi um prazer enorme participar. Pode mandar lá no meu Instagram que eu respondo também. Sigam o Lucas e mandem as perguntas de renda variável por lá também. A gente segue até as 8 horas da noite. Vai ter aqui sempre um canal, um conteúdo muito legal para vocês acompanharem, tá bom, pessoal? Todos os dias, das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite, Assessoria Live no portal da XP, no aplicativo da XP Investimentos no seu celular e também no YouTube.